A paz do Senhor Jesus nessa manhã, meus irmãos. Irmão, vou deixar aqui para a meditação dos irmãos, explicando, né, como as pessoas, as igrejas hoje em dia estão fazendo a obra fraudulentamente e Deus não tem se agradado dessas congregações. Irmão, havia 7 igrejas lá na Ásia e Jesus mandou escrever carta para ela, cada uma delas, 7 cartas escreveu. Para cada uma foi diferente. Porque ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve isto e diz, amém? Testemunho fiel e verdadeiro, princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, e que nem és frio e nem é quente, e que dará fosse frio, que dirá fosse frio ou quente. Assim como és morno, não és frio nem é quente, vomitaste-ei da minha boca. Como diz, rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta. Mas sabeis que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho que de mim compres ouro para provado no fogo, para que enriqueça a roupa branca, para que se vista e não aparece a vergonha da sua nudez, que unja os teus olhos com colírio para que veja. Irmão, porque estava cego espiritualmente. Deus mandava ungir os olhos dele com colírio para que ele veja o que ele estava fazendo. Tudo que ele estava fazendo diante de Deus era errado. Aquela igreja andava no pecado. Aquela igreja não estava vivendo mais no primeiro amor. Aquela igreja não pregava sã doutrina como muitas igrejas nos dias de hoje. Não ensinava os irmãos o caminho santo, como devia se comportar na presença de Deus. Eles achavam que era rico, de nada tinha falta. Pelo que está escrito aqui, parecia que eles diziam que era tão rico, de nada tinha falta, acho que eles achavam que não tinha falta nem de Deus. É aí que Deus falou para ele: sabeis que és um desgraçado, miserável, pobre, nu e cego. Porque quando o homem acha que é rico, de nada tem falta, ele tem falta da coisa mais necessária da vida dele, a presença de Deus. Eles não faziam a vontade de Deus, eles não estavam na presença de Deus. É como muitas igrejas nos dias de hoje só buscam riqueza, só se preocupava com as ofertas e o dízimo, e não se preocupava com a sua santidade nem a salvação. Então Jesus enviou uma carta para cada igreja, 7 cartas, 7 igrejas, falando para ele que não encontrou a obra dele perfeita diante dele. O anjo mandou enviar a carta ao anjo da igreja. Quem é o anjo da igreja? O pastor. Ele que é o anjo da igreja. Então Deus repreendia aquela igreja e mandava viver o primeiro amor. Porque não achou a obra dele perfeita naquela igreja. Eles não se preocupavam mais em buscar Deus. Eles achavam que tinha tudo já, não precisava mais. E Jesus disse para ele: eu sei as tuas obras, porque nem és frio nem é quente, e que dará se fosse frio ou quente. O crente não pode ser morno. Estava tudo morto. Estava morto espiritualmente. Morto significa morto espiritualmente. Eles não viviam mais para Cristo. Então Cristo enviou a carta a eles para a despertação da igreja, para que ele revivesse. E ele disse claramente: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Deus batia as portas todo dia e eles não ouviam a palavra de Deus, enviava as pessoas e não ouviam. Então Jesus mandou enviar a carta à igreja da Ásia, para que ele visse que eles não estavam de acordo com a palavra de Deus, para que eles se arrependessem e voltassem ao primeiro amor. Irmão, muitas igrejas hoje estão assim, estão mortas espiritualmente.
Hoje Deus envia teu Espírito Santo, envia pregador, mas eles não dão crédito à palavra de Deus. Eles estão vividos na glutonaria, estão vivendo nas avarezas, estão morno. Jesus falou, quem dera que você fosse quente ou frio, mas como é morto, vomitar-te-ei da minha boca, quer dizer, da presença dele. Irmão, as coisas de Deus não é pregada de qualquer maneira, não é feito de qualquer maneira. E ele ainda fala mais, o que vencer, concederei que se assente comigo no meu trono, como eu venci e me assentei com meu Pai ao seu trono. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, irmão, se você quer estar com Jesus, se assentar com Cristo na mesa, tem que vencer. Para isso ele veio. 100% homem, 100% Deus. Ele venceu na carne e venceu no Espírito. É por isso que eu falo, eu não aceito crente, pastor, dizer que o homem é falho. O homem não é falho. Ele era falho quando ele não conheceu Jesus. Quando ele passou a conhecer Jesus, acabou a falha dele. Jesus ali tirou. Porque Jesus venceu 100% na carne e 100% Deus. Então, que fosse assim, se fosse a carne fosse falha, Jesus não tinha vencido na carne, ele mostrou. E nem só ele venceu como Deus, porque todo mundo ia dizer, viu, ele venceu como Deus e não venceu como a carne, porque a carne é falha. Então ele veio 100% Deus, 100% carne. Tanto ele venceu sendo Deus, como ele venceu na carne também. Então, meus amados irmãos, vocês que dizem aí que a carne é fraca, ela é fraca. Quando não tem Jesus, depois que ela tem Jesus, que ela recebeu o Espírito Santo de Deus, ela não é mais fraca. Porque você não vive para o mundo, você vive para Cristo. Cristo vive em você. Então, esse negócio de ser falho, você não é mais falho, porque você tem Jesus, tem o Espírito Santo de Deus. Isso é a conversa do diabo que coloca na boca desses pastores. Para dizer que é fraco. Mas fraco é Satanás que está te usando e você está dando lugar, ele está sendo mais fraco. Você não é falho, porque você tem Jesus. O próprio Jesus falou, se eu não viesse, vós teria desculpa do vosso pecado. Mas agora eu vim, vós não tem desculpa do vosso pecado. Só essa palavra aí entope a sua boca e derrota o demônio que está te usando. Então não existe mais ninguém falho depois que conheceu Jesus. Para isso Jesus veio. Os fariseus eram falhos, porque era doutorado, pregava na letra. Então Jesus veio para fazer a diferença do que serve a Deus, do que serve a letra. Do que está no espírito, do que está na carne. Então, meus irmãos, para vencer, para sentar na mesa com Jesus, como ele sentou do lado do seu Pai, se você quiser sentar com Cristo, tem que vencer. Ele fala claramente, quem vencer, concederei que se assente comigo e no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Ele venceu na carne e venceu no espírito, então nós também vencemos. Não tem nada que o homem é falho, não tem nada que o homem é fraco. Fraco é o diabo, que te usa e você é mais fraco que dá lugar para ele. Está entendendo? Vou tornar a repetir, Jesus falou com a própria boca dele. Se ele não tivesse vindo, manifestado, todo mundo tinha desculpa do vosso pecado. Agora ele veio, vós não tem desculpa, nem eu nem você. Então fala com Jesus então. Se você não conhece a palavra, estudou doutorado, estudou tudo e não entende, porque você não anda no Espírito. Fala com Jesus, para você parar de falar bobagem dentro da igreja, falar que o homem é falho, que o homem é carne. Carne nós somos. Mas Jesus venceu, veio 100% homem, 100% carne, porque é homem, mas venceu na carne. Veio 100% carne e 100% Deus, ele venceu. Então não existe falha. Depois que você aceitei Jesus, acabou a sua falha. Não tem desculpa dos vossos pecados mais. É o próprio Jesus falou. Então não adianta você arrumar desculpa, invenção, para escapar do fogo eterno, que você não vai escapar. Você vai empurrar cada vez mais a sua alma para o fogo do inferno. Tá? Não tem desculpa, procura andar direito. Para isso Jesus veio em carne e
e em Deus, veio 100% carne, 100% Deus. Não tem desculpa do vosso pecado, foi ele que falou. Eu não sei por causa de que muitos pastores ficam buscando desculpa e invenção para tapar sua falha. Esse que gosta de viver no erro. Essas igrejas que está aí, ó. Em Apocalipse, que foi enviada a carta ao anjo da igreja. O anjo da igreja é o pastor que estava levando a obra de Deus. Teve uma igreja que Deus achou, de acordo com a palavra dele, a Filadélfia, que as outras foi tudo desmartelada. Mas não, mesmo assim, ele enviou carta de repreensão a ela, a cada uma delas. E hoje Deus envia também a palavra dele para esses doutorados que faz a obra de Deus e fica procurando desculpa para tapar a falha dele, mas não tem, vós não tem desculpa do vosso pecado. Se Jesus não tivesse vindo, você teria, mas ele veio, você já está condenado se continuar assim. Fica na paz do Senhor Jesus, Jesus te ama, que o Espírito Santo de Deus possa falar melhor em seu coração, amém, irmão? Amém.